Fala meninos e meninas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Física com Betão. Eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos falar sobre associação de resistores. Nós sabemos que existem dois tipos, associação em série e associação em paralelo. Hoje nós vamos falar na associação em série de resistores. Vem comigo! Olha, associação de resistores dentro da eletricidade e de um assunto dentro da eletricidade que é chamado de eletrodinâmica. Então nós vamos falar primeiro na associação em série. Olha, interessante. Todo dispositivo em eletricidade tem dois polos ou dois potenciais, um positivo e um negativo. Dependendo de como você vai pegar o positivo e o negativo e ligá-los, você vai ter uma associação em série ou uma associação em paralelo. Neste primeiro caso aqui, ó, quando você pega o negativo de um dispositivo, nesse caso esse resistor, e liga ao positivo, você tem uma associação em série. Quando você pega o negativo de um e liga ao negativo do outro, você tem uma associação em paralelo. Mas isso é mais para frente. Agora nós vamos nos ater aqui na associação em série de resistores. Isso daqui pode ser 3 lâmpadas. Eu peguei 3 resistores, podem ser 3 lâmpadas. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o negativo de um resistor e vou ligar ao positivo do outro. Ó. Então agora nós temos uma ligação em série de resistores. Olha o inconveniente que tem, por exemplo, eu vou fazer essa ligação para as lâmpadas da minha casa. Não é interessante por quê? Porque se essa lâmpada do meio, por exemplo, queimar, essas outras duas não funcionam. Então, uma associação em série não é interessante para uma residência. Beleza? Mas é claro que tem outras situações em que série é interessante. Para esses 3 resistores funcionarem, essas 3 lâmpadas funcionarem, eu tenho que ligar uma fonte. Então, eu peguei essa associação e liguei a uma fonte que é uma bateria. Quando eu ligo essa associação de resistores nesta fonte, esta fonte vai fornecer para esse circuito uma diferença de potencial U. Essa diferença de potencial vai fornecer para os elétrons livres desse condutor energia elétrica. Essa energia vai direcionar o movimento desses elétrons livres. Os elétrons livres vão percorrer esse circuito, vão perder energia para alimentar os equipamentos, volta para cá, é alimentado de novo e continua. Mas esse é o sentido real da corrente elétrica, mas nós sabemos que em eletricidade usa-se o sentido convencional. Então a corrente elétrica sai do positivo, aqui ó, a corrente elétrica tem esse sentido aqui ó. Então a corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Então, corrente elétrica vem. Vejam que quando a corrente elétrica passar aqui, ela vai ter uma queda de tensão, porque os elétrons livres vão aquecer, nesse caso, esse resistor, essa lâmpada, vai perder energia. Então vai ter uma queda de tensão aqui, vai ter uma queda de tensão aqui e aqui. Mas esse movimento dos elétrons não vai mudar, ele vai ter sempre um sentido constante. Então, numa associação em série, a corrente elétrica ela não muda a sua trajetória. Então, a corrente elétrica que vai passar aqui é a mesma corrente elétrica que vai passar aqui e é a mesma corrente elétrica que vai passar aqui. Aí ela continua o seu movimento e vem para cá. Vai ser realimentado e vai continuar o movimento. Então, importante, numa associação em série de resistores, aqui ó, a corrente elétrica que passa no resistor 1 é a mesma corrente elétrica que passa no resistor 2, é a mesma no resistor 3, que nós chamamos de I. Agora, se as resistências elétricas são diferentes, a corrente elétrica é a mesma, então eu sei que nesse resistor vai ter uma queda de tensão. Então a tensão aqui vai ser o 1, a tensão aqui vai ser o 2 e a tensão aqui vai ser o 3. Ou seja, essas tensões são diferentes. Ah, professor, não pode ser igual? Pode, desde que os resistores forem
fossem iguais. Aí elas poderão ser iguais também. Mas nesse caso, eu chamei de R1, R2 e R3, estou considerando resistores cujas resistências são diferentes. Então as tensões serão diferentes. Mas, se essa fonte está fornecendo uma tensão, essa tensão da fonte, ela vai se distribuir nesses 3 resistores. Então, se eu pegar a tensão 1, somar a tensão 2 e somar a tensão 3, vai ter que ser a tensão fornecida pela fonte, que é U. Beleza? Agora, detalhe importante, hein? Esses 3 resistores, eles podem ser substituídos por um resistor que nós chamamos de resistor equivalente, cuja resistência elétrica é uma resistência equivalente. Por que você faz isso? Porque vai que você tem resistores que não suportam a corrente que vai ter que passar. Então você vai ter que associar de determinada maneira para que esta associação suporte essa corrente que vai passar. Por isso que usa-se a associação de resistores em série e em paralelo. Bom, então vamos ver, numa associação em série, como é que você calcula a resistência elétrica equivalente, ou seja, a resistência que substitui essas 3, produzindo o mesmo efeito. Então vamos aqui. Partindo da primeira lei de Ohm, nós sabemos que U é igual a R vezes I. Então, se eu sei que U é a soma do 1, do 2 e do 3, eu vou substituir aqui. U é a tensão fornecida pela bateria. Vai ser a resistência total, que é a resistência equivalente, multiplicado pela corrente que passa nesta associação. Igual. Que é o 1, a tensão do resistor 1? É R1 multiplicado pela corrente que passa nesse resistor, que é o mesmo em todo o circuito, mais o 2 é R2 multiplicado por I, mais o 3, que é R3 multiplicado por I. Então vejam que a corrente é a mesma em todos os resistores, consequência no circuito inteiro. Se eu dividir tudo isso daqui por I, o que sobra é isso, ó. A resistência elétrica equivalente numa associação em série, por isso esse S aqui, é igual a R1 mais R2 mais R3. Então, a resistência equivalente numa associação em série é a soma de todas as resistências associadas. Detalhe importante, se você tiver vários resistores iguais, então para calcular a resistência equivalente é só pegar o número de resistores e multiplicar por uma resistência só. Então, desses 3 resistores, nós vamos obter isso daqui, ó. Então eu tenho aqui um resistor só, cuja resistência é equivalente, alimentado por uma tensão U. Aqui, ó. E por esse resistor equivalente, vai passar uma corrente elétrica I. Então, esse resistor equivalente substitui esses 3, produzindo o mesmo efeito. Beleza? Então, está aí a associação em série de resistores. Agora, vamos fazer um exemplo para fixar isso aí. Então, vamos ao exemplo. Um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em série e a associação aplica-se uma diferença de potencial de 100 volts. Então está aqui, ó, resistor R1 de 5 ohms, R2 de 20 ohms, associados em série e submetidos a uma diferença de potencial de 100 volts. Essa diferença de potencial vai fornecer energia elétrica para os elétrons livres. Esses elétrons livres vão dar origem à corrente elétrica que vai passar aqui. Não esquecendo, hein? R1 e R2 em série, a corrente que passa no resistor R1 é a mesma corrente elétrica que passa no resistor R2. Sendo que no resistor R1 vai ter uma queda de tensão, no resistor R2 uma queda de tensão. Então o 1, diferente do 2, a soma dos dois tem que dar 100 volts. Bom, então ele quer saber no item A
qual a resistência elétrica equivalente da associação. Então ele quer pegar esses dois resistores e substituir por um só. Esse resistor único é o resistor equivalente e vai fazer o trabalho desses dois aqui. Bom, então ele quer saber qual é a resistência elétrica equivalente da associação, que eu vou chamar de RS. Ou seja, é o resistor único que vai substituir esses dois, produzindo o mesmo efeito. Então nós já sabemos que numa associação em série de resistores, a resistência elétrica equivalente é a soma dos resistores associados. Então, a resistência equivalente em série vai ser 5 ohms mais 20 ohms. Então, nós podemos substituir esses dois resistores por um só, cuja resistência elétrica vale 25 ohms. Esse 25 ohms vai produzir o mesmo efeito desses dois aqui. Então, aqui, ó, depois que eu descubro a resistência elétrica equivalente, vai ficar assim, ó, o resistor equivalente alimentado por uma tensão de 100 volts. Então isso daqui vai dar 25 ohms associado a uma diferença de potencial de 100 volts, e por esse resistor equivalente vai passar uma corrente I exatamente igual à corrente que passa pelos dois resistores. Beleza? Agora ele quer saber no item B qual a intensidade da corrente elétrica da associação. Não podemos esquecer que a corrente elétrica em cada resistor é a mesma que passa no resistor equivalente. Então, se eu tenho a tensão no resistor equivalente, que é 100 volts, e conheço a resistência equivalente, eu vou usar a primeira lei de Ohm, U igual a RS vezes I. Aí você vai perguntar, por que você não usou o resistor de 5 ohms ou de 20 ohms para calcular a corrente elétrica? Porque eu não sei qual é a tensão nessa resistência e não sei qual é a tensão aqui, mas eu sei que a tensão nesse resistor equivalente é 100 ohms. Então aqui vai ficar 100 igual a resistência equivalente que nós encontramos é 25 multiplicado por I. Então, I é igual a 100 dividido por 25. Passa para cá, dividindo. Então, I é igual a 4 amperes. Não esquecendo que amperes é a unidade de corrente elétrica no sistema internacional, em homenagem a Marie André Ampère, ou André Marie Ampère, tanto faz. Agora ele quer saber, então aqui eu vou botar aqui, ó, então por essa resistência aqui vai passar uma corrente de 4 amperes. Agora ele quer saber do item C qual é a DDP em cada resistor da associação. Então ele quer saber quanto vale o 1, a tensão ou diferença de potencial do resistor R1 e a diferença de potencial do resistor R2. Então, se eu sei que a corrente aqui é 4 amperes e aqui é 4 amperes, é só aplicar a primeira lei de Ohm. O 1 é igual a R1 vezes I. Então, o 1 vai ser igual. R1 vale 5 ohms. I vale 4. Então, a diferença de potencial no resistor R1 vale 20 volts. Não podemos esquecer que volts é a unidade de tensão elétrica no sistema internacional, em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. E agora a tensão 2. Aplicando a primeira lei de Ohm, o 2 é igual a R2 vezes I, porque o I é o mesmo do R1. Então, o 2 é igual a R2 vale 20, o I vale 4. Então, a diferença de potencial no resistor R2 vale 80 volts. 80 volts mais 20 volts vai dar a tensão na associação, que é de 100 volts. Então, o que nós comentamos, se pegar a tensão no resistor 1, tensão no resistor 2, tem que dar a tensão total do circuito, que é de 100 volts. Então, está aí um exemplo para fixar aquilo que acabamos de falar.
Espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Agora não esqueça, se gostou, dá aquele joinha, se inscreve no canal e compartilha este vídeo aí. Valeu, galera!